Senhoras e senhores, hoje vamos fazer algumas provocações filosóficas, compreendendo essas personagens que estão aí no nosso meio jurídico. Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, enfim, esses 5 que nos preocupam bastante pelas posições, pelos comprometimentos, ligados a benefícios e até mesmo advocacia administrativa, como é o caso do Toffoli e a mulher, como é o caso do Alexandre de Moraes e a mulher, naquele famigerado contrato de 129.600.000 para fazer não sei o que. Mas vamos examinar sob a ótica de um paralelo comparativo. Vamos pegar um paradigma, para mim, o maior de todos. Nasceu no século XIX, morreu agora no século XX. Nasceu em julho de 1856, na Sérvia, e morreu em 1943, em Nova York. Famoso Nikola Tesla. Extraordinário pensador, matemático, físico, engenheiro. Foi o maior inventor do século XX. Com certeza foi. Thomas Edison, inclusive, se espelhava nele e ele proporcionou um avanço na descoberta de Thomas Edison. Ele criou a chamada corrente alternada, para levar energia à distância que quiser, mediante impulsos. E isto mudava a história da Europa toda. E mudou a história do mundo. Tanto é que o legado dele até hoje é reconhecido. E esse homem, que estava adiante de seu tempo, com mais de um século adiante, deixou um legado extraordinário, que vale aqui transcrever em parte. Transcrever não, vou revelar. A maioria dos familiares de Nikola Tesla foram mortos pelo exército nazista croata pelo fato dos familiares de Tesla serem cristãos ortodoxos e sérvios. E a motivação era verdadeiro genocídio. O legado de Tesla perdurou em livros, filmes, rádio, televisão, música, teatro, quadrinhos e videogames. O impacto das tecnologias inventadas ou imaginadas por Tesla é um tema recorrente em vários tipos de ficção científica. Vários lugares, objetos e empresas receberam o nome de Tesla como homenagem, como a bobina de Tesla, o oscilador de Tesla, a torre de Tesla, a turbina de Tesla, a unidade Tesla, a empresa Tesla Incorporation, que é essa do Elon Musk, e o aeroporto internacional de Belgrado. Esse homem estava muito adiante do seu tempo. Um cientista também celebrado através de datas comemorativas oficiais ao redor do mundo, como na Sérvia, Canadá, Nicarágua, Nova York e assim por diante, Estados Unidos e outras partes do mundo. E ele morreu aos 86 anos, depois de peregrinar por vários hotéis onde paravam, pequenos hotéis, pensões modestas, muito pobre, porque ele não ganhou um tostão. E os investidores, quando viram que ele estava muito adiante do tempo e que as experiências e as invenções que ele tinha não eram para a época e, portanto, não revertia imediatamente no lucro, porque dependia, de evoluções da humanidade, retiraram todos os financiamentos. Ele vendeu tudo que tinha e continuou fazendo encadernações no seu ambiente onde ele dormia. E comia religiosamente no mesmo horário, às 8h20 da noite. E o garçom já esperava ele para ele ser atendido, quando não tivesse ninguém. Era um homem tímido, reservado, mas um gênio no seu tempo. E deixou este legado extraordinário.
reconhecido por Elon Musk, especialmente, e pelo mundo todo, sem tirar nem pôr. E que legado vai nos deixar Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli? Que legado vão nos deixar? Eu tenho um professor que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, já falecido, claro, aos 90 e alguma coisa, Paulo Brossard de Souza Pinto, um gênio, um jurista extraordinário. Conheci outros de mesma envergadura moral, intelectual e científica na área do direito, que é a ciência do direito. Homens de ilibada conduta, gênios voltados a uma vida quase que de mosteiro. Nenhum deles enriqueceu. Nenhum deles viveu acima daqueles ganhos que lhe proporcionava a atividade jurídica. Assim como eu, e não quero enriquecer. A minha riqueza e a busca da minha riqueza tem outro caráter, tem outro foco. Eu quero ter grandeza espiritual, de crescimento, de elevação das coisas de Deus e do Espírito e da humanidade. Estes homens são escravos, e quanto mais materialmente eles crescem, em poder material, esse poder físico, mais eles decrescem naquilo que é efetivamente capaz de elevar o homem na sua verdadeira dignidade e no sentido da vida. Senhoras e senhores, eu tenho pena destas almas que estão aí agindo deste jeito. Isto está entranhada na nossa cultura. Não basta só o judiciário, nós temos um legislativo apodrecido, um presidente que nem precisa se dizer, a mim não representa, corrupto em todos os sentidos, mentiroso, a dar com pau, perdão da expressão baixa, mas chega a mentir escancaradamente e ri da miséria, da pobreza, do negro desdentado, do homossexual, quando se referiu lá em Pelotas à situação do nosso governador, dizendo que Pelotas é um polo de divulgação e exportação de homossexuais e gays. E com uma envergadura moral das mais desprezíveis. E está lá. Então, eu lembro de uma passagem que disse Jesus Cristo, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Eu era jovem, criança, quando o pai nos ensinava as coisas da igreja e rezando o terço sempre com ele, todas as noites antes de dormir, e eu pensava que isso se devia ao depois da passagem terrena, que se perdia a alma. Não! Hoje, depois de maduro já, homem feito, pai de família, já com neto, eu me dei conta que perder a alma é aqui e agora. O sujeito que busca o patrimônio, que busca dinheiro, que busca evolução na área física e material das coisas mundanas, ele perde a alma aqui e agora, porque perde a humanidade, perde a dignidade, perde a essência e não tem os princípios e valores que edificam o homem como um ser integrado às coisas do universo e a Deus. Esta reflexão filosófica, senhoras e senhores, eu deixo para que pensemos sobre ela. Senhoras e senhores, fiquem com Deus.